Aleluia, glória a Deus. Amém. Quantos são felizes nessa manhã? Muito bom podermos estar aqui juntos para buscarmos a presença de Deus como igreja, como congregação. A palavra de Deus diz que Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Quando nós nos reunimos para louvá-lo, para invocá-lo, para buscá-lo, Ele vem. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. E quando nós nos dispomos a essa presença de Deus, nós somos transformados. Nossa vida é mudada. Amém? Aleluia. Nessa sexta-feira, nós tivemos a entrega do nosso jejum. 21 dias. Quantos estiveram firmes aí no jejum? Eita Deus, foi uma bênção. E agora, após esse período de jejum, oração, tivemos ali orando ali pelo nosso pequeno cartão de oração, que é um coração bem grande, o cartão. E o nosso objetivo é de podermos alcançar aquelas pessoas para Jesus, aquelas pessoas daquele cartão, de podermos levar Jesus a ela e levar elas a Jesus. Amém? E é o nosso desafio. E com isso, no domingo do dia 28, que é o último domingo desse mês, nós teremos o nosso encontro com Deus. Tivemos no semestre passado, que foi uma bênção. Foi poderoso, né, Pedro? Foi, Jesus amado. Haja lencinho, né, de papel. Foi poderoso. E o nosso desejo é que essas pessoas, os nossos convidados, venham estar conosco nesse dia, que é o dia que nós vamos separar, que é o domingo, para termos um encontro com Deus. Vamos estar aqui no culto pela manhã, vamos almoçar e depois voltamos às 3 horas para termos esse nosso período do encontro, onde creio que assim, o outro foi poderoso. O Pedro até perguntou: olha, vai ser igual ao outro? Eu falei: tem que ser. Eu falei: então vai ser maravilhoso, porque foi poderoso. Nós queremos levar essas pessoas a terem um encontro com Deus. Amém? Por isso, não esqueça, marque na sua agenda, dia 28, domingo. Vamos levar essas pessoas a Jesus e convidá-las para estarem aqui conosco. Amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, no livro de Atos. Está aqui. Nós temos falado nesses dias, e eu quero continuar, porque nesse mês de novembro vamos estar falando um pouco acerca disso. Nós temos falado acerca de histórias de avivamentos, grandes moveres de Deus que aconteceram ao longo da história. Dizem a história que se você não conhece a história, você é propício a repeti-lo, né? Principalmente os erros. Mas nós, como igreja, precisamos conhecer a história, de onde nós viemos, por que nós viemos, por que somos como somos, por que às vezes oramos como oramos, cantamos como cantamos, porque ao longo da história, homens e mulheres de Deus foram canais de Deus, instrumentos de Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Até nós, no dia 31 de outubro, que nós comemoramos aí 504 anos da Reforma Protestante de 1517, através de Martinho Lutero, um monge católico que teve uma experiência com Deus e foi um instrumento de Deus poderoso. E hoje nós estamos aqui porque um dia aquele homem pagou um preço, foi perseguido a vida dele toda depois disso, teve que fugir para não ser morto, porque ele teve uma experiência com Deus, ele teve revelação da palavra de Deus. Então, ao longo da história, muitos homens de Deus tiveram experiências com Deus. Deus, através da vida desses homens, restauraram, renovaram coisas na igreja, moveres de Deus. E hoje nós estivemos falando nós falamos sobre aquele mover de Deus que aconteceu em Gales em 1904. Semana passada nós tivemos a compartilhar sobre a vida de John Wesley, que foi usado por Deus ali no século XVIII, e hoje foi usado nesse movimento dos metodistas, das igrejas wesleyanas, que alcançaram milhares de pessoas. E hoje eu quero compartilhar sobre algo que aconteceu em 1906, em Los Angeles, na igreja ali da Rua Azusa. Mas antes de eu falar, eu quero mostrar aqui um videozinho, que é um resumo de um pouco do que aconteceu lá, para que nós possamos continuar. Deixa eu ver aqui se está ok. Tá. Isso. Se quiser apagar a luz aqui, ó, pode apagar essa daqui, Misael, que essa aí já apaga aqui, já melhora um pouquinho. Isso, tá bom.
Vamos lá ver aqui então. Avivamento da Rua Azusa, acontecido em 1906. O avivamento da Rua Azusa na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, tem marcado profundamente o cristianismo dos últimos 100 anos. Hoje, dos 660 milhões de cristãos protestantes e evangélicos no mundo, 600 milhões pertencem a igrejas que foram diretamente influenciadas pelo avivamento ocorrido na Rua Azusa. O início do avivamento começou com o ministério de Charles Fox Parham em 1898. Ele abriu um ministério, incluindo uma escola bíblica, na cidade do Kansas, Estados Unidos. Um dos alunos dessa escola foi William Seymour. Nascido em 1870, filho de ex-escravos, Seymour estava pastoreando uma pequena igreja, Holiness, na cidade, e já estava orando 5 horas por dia para poder receber a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Seymour ficou em oração, aumentando seu tempo diário de oração para 7 horas por dia, pedindo que Deus o desse aquilo que Parham pregou, o verdadeiro Espírito Santo e fogo, com línguas e o amor e o poder de Deus, como os apóstolos tiveram. Uma reunião de oração começou na casa da família Asbury, na rua Bonnie Pry, número 214. O grupo levantou uma oferta para poder trazer Lucy Farrell, amiga de Seymour, que tinha recebido o batismo no Espírito Santo na cidade de Houston. Quando ela chegou, Farrell olhou para Edward Lee, que caiu no chão e começou a falar em línguas estranhas. Aquela mesma noite, 9 de abril de 1906, o poder do Espírito Santo caiu na reunião de oração na rua Bonnie Pry, e a maioria das pessoas presentes começaram a falar em língua. Jenny Moore, que mais tarde se casou com William Seymour, começou a cantar e tocar o piano, apesar de nunca ter aprendido a tocar. A partir dessa noite, a casa na rua Bonnie ficou lotada com pessoas buscando o batismo no Espírito Santo. Dentro de poucos dias, o próprio Seymour também recebeu o batismo e o dom de línguas. Uma testemunha das reuniões na rua Bonnie Pry disse assim: eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte, foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíam debaixo do poder de Deus. E a cidade inteira foi tocada. E eles gritaram lá até as fundações da casa cederem, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias, havia muitas pessoas que receberam o batismo. Os doentes foram curados e os pecadores foram salvos assim que eles entravam na casa. Sabendo que a casa na rua Bonnie Pry estava ficando pequena demais para as multidões, Seymour e os outros procuraram um lugar para se reunir. Eles acharam um prédio, Rua Azusa, número 312, que tinha sido uma igreja metodista episcopal, mas depois de ser danificado no incêndio, foi utilizado como estábulo e depósito. Depois de tirar os escombros e construir um culto de 2 caixas de madeira e bancos e tábuas, o primeiro culto foi realizado na Rua Azusa no dia 14 de abril de 1906. Muitos cristãos na cidade de Los Angeles e cidades vizinhas já estavam esperando por um avivamento. Frank Bertleman e outros estiveram pregando e intercedendo por um avivamento com aquilo que Deus estava derramando sobre o país de Gales. Como no avivamento de Gales, as reuniões não foram dirigidas de acordo com uma programação, mas foram compostos de orações, testemunhos e cânticos espontâneos. No Jornal da Missão, também chamado de Apostolic Faith, temos a seguinte descrição dos cultos. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa, e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. E às vezes vão até as 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando montar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com os que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo, e curadas de todos os tipos de enfermidades.
Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com dom de língua. Estamos buscando mais o poder de Deus. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 anos, mas foi instrumental na criação do avivamento pentecostal, que é o maior segmento da igreja evangélica hoje. William Durham recebeu seu batismo do Espírito Santo em Azusa, formando missionários na sua igreja em Chicago, como A.M. Bell, fundador da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, e Daniel Corp, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. E assim também será conosco nesses dias. Amém. Isso aqui é um pouquinho da história de como aconteceu lá. Ok. O mover de Deus poderoso, através desse homem chamado William, filho de escravos, mas que tinha um clamor no coração por mais de Deus, ao ponto de orar 5 horas por dia e depois passar para 7 horas por dia buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, buscando ser cheio do fogo de Deus. E se você for estudar um pouco da história disso que aconteceu, naquela reunião, naquela casa, quando o poder de Deus caiu, William Seymour, ele pregou uma mensagem baseada no livro de Atos, Atos capítulo 1 e 2. E eu quero, baseado um pouco nisso, tirar esses princípios para nós, porque eu creio que Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Mas é interessante que conforme você vai estudando todos esses moveres de Deus, sempre antes de acontecer algo poderoso de Deus, teve ali homens e mulheres de Deus que pagaram um preço de clamor, pagaram um preço de oração, de busca, tinham um clamor no coração, crendo que Deus tinha mais. Deus nunca fez algo, de repente, olha, ninguém esperava. Não. Haviam pessoas que buscavam, haviam pessoas que clamavam, haviam pessoas que pagavam um preço para que o mover de Deus viesse. E eu quero ler aqui em Atos, primeiro no capítulo 1, nós vamos usar aí o capítulo 1 e o capítulo 2. No versículo 4, a partir do versículo 4, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, olha só o que diz. Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Isso é Jesus falando com os discípulos. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Sabe, Jesus tinha falado para os discípulos: olha, vocês estão aqui em Jerusalém, não saiam, fiquem aqui até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Sabe que a palavra batizado significa submergir. Imagina que a gente, quando está no rio, né? Quando a gente é batizado, né? Nas águas, né, Pedro? A gente é batizado, submergido. E o Senhor Jesus disse: olha, vocês esperem aí, porque vocês serão batizados no Espírito. Sabe que há uma diferença entre você ter o Espírito e você ser batizado nele. Que quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Amém? Você crê nisso? Você tem o Espírito Santo. Agora, outra coisa é você ser batizado. É muito mais do que o Espírito Santo está dentro de você. É você estar dentro do Espírito. Tanto que se você estudar a história, diz que a presença de Deus era tão forte. Na igreja de Atos, quando o Espírito Santo desceu, na Rua Azusa, ali naquela casa, que as pessoas, ao entrarem no lugar, eram cheios do poder de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tinha enchido o lugar. Imagina que fosse uma casa cheia d'água, até o teto. Quando eles entravam, a água já envolvia, eles já eram batizados, imergidos dentro da presença do Espírito. Tal era o poder de Deus. Não eram apenas pessoas que tinham o Espírito tinha enchido, transbordado, eles estavam imergidos no Espírito. Essa é a diferença de quando que nós devemos clamar, é para que as pessoas, ao chegarem perto de nós, elas possam sentir essa presença. E só existe uma forma disso: nós sermos cheios do Espírito e sermos batizados com o Espírito. Mas eu quero continuar lendo o texto, e depois, dentro disso, nós vamos ver alguns princípios, porque eu creio que Deus tem muito mais para nós, meu irmão. Não sei se você crê nisso, mas eu creio nisso. Deus tem muito mais para nós, um grande mover de Deus para fazer através das nossas vidas, através da nossa nação.
Portugal é a porta de um grande mover de Deus para a Europa. Eu creio nisso. Agora em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não sei se você consegue imaginar essa cena. Interessante que na Rua Azusa aconteceu algo semelhante, porque aquela menina que foi cheia do Espírito Santo de Deus e começou a tocar piano sem nunca ter estudado. Se você for estudar a história, ela começou a cantar, e ela chegou a cantar em 4 línguas diferentes, sem ter estudado outras línguas. Você fala, uau, foi o que aconteceu aqui. Se a gente continuar aqui, a partir do versículo 5, diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que deve ter sido um grande barulho. Deixa eu te falar, quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o poder de Deus cai, há barulho. Porque eles ouviram. Afluía a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Interessante que eles compararam pessoas cheias do Espírito Santo de Deus como se estivessem embriagados. Agora imagina, né? Fala, peraí, como é que será que eles não estavam, né? Cheios do poder de Deus, ao ponto de parecer bêbado. Mas dentro desse texto, dessa passagem, eu quero tirar aqui alguns princípios para nós, porque o poder de Deus caiu na vida da igreja. Foi o período onde o poder de Deus foi derramado sobre a igreja. E o primeiro princípio que eu quero tirar aqui para nós é aquilo que Jesus disse ali em Atos no capítulo 1, que ele disse: não saiam de Jerusalém até serem cheios do Espírito, até vocês receberem o poder do alto. Eu te falo, você já parou para pensar, poxa, peraí, por que será que Jesus pediu? Olha, não saiam enquanto vocês não forem revestidos do poder, serem batizados do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabia que é impossível você ser testemunha de Deus, pregar o Evangelho, levar o Evangelho sem ser cheio do Espírito. Pregar o Evangelho sem ser cheio do Espírito é como você dar murro em ponta de faca, é como tapar o sol com a peneira, é como você querer cortar uma árvore com um machado cego. Não vai funcionar. Jesus falou: olha, enquanto vocês não receberem, não saiam. Enquanto vocês não forem cheios do Espírito, não adianta nem pregar. Por isso que nós estávamos nesse período de jejum e oração e orando por essas pessoas, porque nós temos que levar Jesus a essas pessoas. Sim, aleluia. Mas não adianta eu querer chegar lá somente com a minha sabedoria natural, ou com o meu argumento natural e lógico e eloquente, e querer que essas pessoas tenham uma experiência com Jesus. Eu vou te falar, é como se Jesus dissesse para nós: ó, faz assim, ora, fica ali no seu lugar de oração, e só sai quando você estiver cheio do Espírito, revestido, batizado com o poder de Deus, para você aí poder ser testemunho. Por que tem às vezes muitas pessoas, muitos cristãos que às vezes estão dentro da igreja e nunca alcançou uma pessoa para Jesus? Por quê? Porque ela tem o Espírito dentro dela, mas ela não está cheia, transbordante, batizada com o Espírito para ser testemunha. É impossível nós sermos verdadeiramente testemunhas de Deus, testemunhas de Jesus, sem ser cheio do Espírito. É impossível.
E Jesus entendia tanto essa seriedade que Jesus falou: olha, não saiam de Jerusalém, nem adianta querer sair. Ah, não, vamos pregar assim. Falar, nem vai, que não vale a pena. Não vale a pena, não vai dar certo. Vocês vão falar, as pessoas não vão te ouvir. Por quê? Só existe uma maneira, vocês precisam ser cheios do Espírito. Tanto que a primeira pregação de Pedro, está aí em Atos capítulo 2, ele pregou só depois de ter sido cheio do Espírito. E como ele pregou cheio do Espírito, cheio do poder de Deus, naquele dia mais de 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e foram acrescentadas à igreja. Mas por quê? Porque ele era maravilhoso? Não, ele era um pescador que mal sabia falar, não tinha capacidades acadêmicas para isso, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Sabe, nós temos pessoas às vezes que nós conhecemos, elas precisam de Jesus, e às vezes nós oramos por elas: Senhor, e temos que orar, Espírito Santo, convence elas do pecado, convence elas precisam do Senhor, e devemos orar, mas também devemos orar: Senhor, enche-me da tua presença, eu quero estar cheio e transbordando da tua presença, eu quero estar batizado com o teu Espírito. Por quê? Porque quando eu for perto dela, cheio, transbordante, batizado com o teu Espírito, o teu Espírito que está em mim vai tocar a vida dela. Ela vai sentir, ela vai falar: uau, eu não sei como acontecia. As pessoas só entravam na casa por sentirem a presença de Deus, elas já caíam debaixo do poder de Deus, arrependidas, confessando seus pecados. Por quê? Porque alguém pregou para elas? Não, porque o Espírito Santo de Deus tinha enchido de tal forma que o próprio Espírito as convencia do pecado, que é o que está na Bíblia, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. A gente não consegue convencer ninguém do pecado. Eu não consigo convencer meu filho do pecado. Né, filho? Ele está convencido, aleluia. Somente o Espírito Santo consegue convencer. Se nós estivermos cheios do poder de Deus e falar: Senhor, não adianta eu ir para lado nenhum se eu não estiver cheio do teu Espírito. Nós oramos por 21 dias e jejuamos. Para quê? Para que o Espírito Santo as convença, mas para que nós venhamos ser cheios. Por que nós temos compartilhado esses dias a respeito desses moveres de Deus? O desejo do meu coração é poder inspirar o seu coração e poder ser gerado no seu coração uma fome dizendo: tem mais. Não pode ser só isso. Deus tem mais. Eu quero estar cheio do Espírito. Eu quero poder ser usado por Deus, e quando eu falar, as pessoas serem alcançadas pelo Espírito. Eu quero que em cada reunião de célula, em cada culto, a presença de Deus encha não apenas a minha vida, mas encha o lugar, geograficamente, para que quando as pessoas entrarem ali pelaquela linha e entrar para o lado de dentro, vão sentir a presença de Deus, o poder de Deus, vão cair, ajoelhadas, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Porque por causa do poder de Deus, por causa do Espírito Santo de Deus que convence o homem. Como estão entendendo? Sabe, é impossível nós sermos testemunhas sem sermos cheios do Espírito. É o que nós vemos: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu fico imaginando que às vezes vão ter cristãos que às vezes vão chegar um dia lá no céu. Um dia todos nós vamos para a glória. Um dia sua senha vai ser chamada. Pim! E nós vamos para a glória. Eu acho que tem muito cristão que chegou lá: Senhor, eu vim aqui. Amém, aleluia, você está salvo, você crê em mim, só que, olha, sua recompensa está aqui, ó. Aí dá uma caixinha. É só isso? Então, a recompensa é baseada no material que vem lá de baixo. Porque pessoas fizeram um pouco para o Senhor aqui na terra, receberão um pouco como recompensa, porque a palavra diz que o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras. E a obra de Deus, ela só pode ser feita através de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para que venhamos fazer obras que sejam de ouro, prata e pedras preciosas, coisas que tenham valor para o Senhor. Sabe, eu quero, nesse primeiro ponto, eu quero que você tenha isso no seu coração: eu não posso fazer a obra de Deus sem ser cheio do Espírito. Eu preciso buscar ser cheio do Espírito. É interessante que você vai estudando essas histórias desses moveres de Deus. Evan Roberts, em 1904, ele orou por 13 anos: Espírito Santo, enche-me de Ti, em nome de Jesus Cristo. Por 13 anos orando para ser cheio do Espírito. William Seymour orava de 5 a 7 horas por dia pedindo para ser cheio do Espírito. E foram homens que foram tremendamente usados por Deus, mas pagaram um preço investindo na oração. Não adianta nada eu sair daqui da minha casa se eu não estiver cheio do Teu Espírito para fazer a diferença. É de colocarmos ali no nosso momento de oração, falar: Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Porque não adianta eu ir lá para fora, querer falar do Senhor para as pessoas, se eu não estiver cheio do Espírito. Como estão entendendo isso? Amém? O segundo princípio que eu quero que tiremos para nós aqui é que lá em Atos, no capítulo 2, diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se você for ler aí, a partir do versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Interessante, olha a importância de estarmos reunidos no mesmo lugar.
Agora já pensou, fica imaginando se nós vivêssemos naquela época e um dia, nesse dia, o irmãozinho resolveu acordar e falar, hoje eu não vou na reunião não. Aí depois ele fica sabendo que o Espírito Santo foi derramado e ele falou, perdi. Porque deixa eu te falar, todo o mover de Deus derramado eram em reuniões na igreja. Nunca era só sozinho. Em 1904, Evan Roberts reuniu os jovens da igreja e o mover de Deus começou a cair naqueles jovens, aqueles poucos 10, 12 jovens. William Seymour, reunião também na casa, aleluia, que a gente se reúne nas casas também, nas células. Era sempre em grupos, quando se reuniam. A importância de nós nos reunirmos. Só que hoje nós estamos na geração pela internet, né? Hoje nós estamos na geração que as pessoas querem se reunir online. Nada contra, nós precisamos ter, que às vezes a gente consegue alcançar pessoas que estão longe, mas isso não substitui o fato de estarmos reunidos no mesmo lugar, porque há moveres de Deus, a presença de Deus que só vem sobre nós quando nós estamos reunidos. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe que Jesus, ele habita em nós. Mas quando nós nos reunimos, ele já não é só habita em nós, ele diz entre nós. Ele já se manifesta quando nós nos reunimos como igreja. Em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos reunidos. Eu não sei o que eles estavam fazendo, porque a Bíblia não fala. Cada um pode acreditar aí. Eu acredito que eles estavam orando, né? Eu acredito, não sei. Eles podiam estar comendo, conversando, cantando, não sei. A Bíblia não diz. Mas diz o quê? Que eles estavam reunidos. Porque Jesus falou, não saiam daí até vocês serem cheios do Espírito. Eu acredito que eles deviam se reunir. Porque lá em Atos capítulo 2 diz que a igreja se reunia todos os dias. Nas casas e também no templo. Então ele falou, vamos se reunir de novo. Pode ser que seja hoje que a promessa que o Senhor Jesus falou venha. A gente não sabe também quantos dias demoraram. Pode ser que ele se reuniu. Senhor, pode ser que seja hoje. Não foi hoje, não. Amanhã a gente volta. E pode ser que seja amanhã. Mas já pensou aquele que não foi naquele dia e perdeu aquele mover de Deus? Tal é a importância de nós estarmos reunidos como igreja. Tal é a importância de nós estarmos aqui juntos. Falou, Senhor, nós estamos aqui para te buscar juntos, como igreja. Como igreja aqui juntos. Vamos buscar ao Senhor, porque quando o Senhor vier de uma forma tangível, de transbordar e encher, é sempre numa reunião, quando estão reunidos, buscando a presença de Deus juntos. Você deve buscar a presença de Deus juntos, sozinho lá na sua casa, no seu quarto. Isso é fundamental, você ter o seu tempo de devoção e de busca ao Senhor. Mas você deve ter também o seu tempo de busca coletiva, como igreja, porque a igreja de Atos estavam reunidos, estavam juntos, e foram cheios do Espírito Santo de Deus juntos. Conseguem entender? Sabe, eu quero que você possa ter esse entendimento, a importância que é nós estarmos juntos. Hoje as pessoas, por qualquer coisa, deixam de se reunir como igreja. Eu não vou ir hoje não porque está muito frio. Eu não vou reunir hoje porque está chovendo. Eu fico imaginando se fosse na Inglaterra, né? Chove todo dia lá, né? Eu não vou hoje porque está muito frio. Eu não vou hoje porque está muito calor. Eu não vou hoje porque meu cabelo acordou estranho. Às vezes por qualquer coisa perde a oportunidade, o privilégio de se reunir como igreja para buscar a Deus. Isso é algo poderoso. Eu lembro quando nós tivemos o nosso encontro, né? Ele foi poderoso, mas aconteceu de tudo para que ou ele não acontecesse ou para que pessoas não viessem. Aquela semana foi meio turbulenta. A Amélia veio cheia de dor, né? Ela veio assim andando, mas eu vim cheio de dor, mas estou aqui. Por quê? Fazendo de tudo, acontecendo, porque vou te falar, quando é para buscar Deus, vai acontecer de tudo, irmão. Vai ter imprevisto, vai ter dor, vai ter problema. E ela falou, não, eu vou ir com dor e com tudo. E olha como valeu a pena, que foi poderoso. Mas tem pessoas que às vezes por qualquer coisa deixam de se reunir como igreja. Sabe, nós temos que colocar diante de Deus, Deus, não, eu vou estar lá reunido com a igreja, porque pode ser hoje que o Senhor se manifeste de uma forma tão poderosa que eu tenho que estar com essa expectativa no meu coração. Deus, hoje, vem. O Senhor já está aqui, mas Senhor, se manifesta como o Senhor se manifestou lá em Atos capítulo 2. Se manifesta como o Senhor fez lá no país de Gales, lá na Rua das Uzes. Senhor, vem. E temos essa expectativa no coração. Quantos vão entender?
Amém? O terceiro princípio aqui é que depois de eles estarem reunidos ali, o texto diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, deixa eu te falar, quando nós cumprimos os princípios de Deus, de obedecemos ao Senhor, de não sair até ser cheio do Espírito, estamos reunidos como igreja, meu irmão, o poder de Deus é derramado, sabe como? De repente. É maravilhoso quando nós podemos viver esses de repente de Deus. A palavra de Deus conta ali no livro de Atos que Paulo e Silas certa vez foram presos, porque estavam pregando o evangelho, tinham sido açoitados e estavam presos. Diz que por volta da meia-noite eles começaram a cantar ao Senhor. Você consegue imaginar essa cena? Estavam açoitados, provavelmente as costas deviam estar bem esfoladas, com algemas, mas que por volta da meia-noite eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Aí diz a palavra de Deus que eles ficavam cantando e de repente o lugar tremeu, as cadeias foram libertas, os portões foram abertos e eles estavam livres. Sabe, deixa eu te falar, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós buscamos ao Senhor, pode ser que não aconteça na hora que a gente quer, mas a ordem de Jesus é: enquanto não acontecer, enquanto não for cheio, enquanto não for derramado, não sai de lá não, continua buscando, porque de repente pode acontecer. De repente, fala, vou te falar, meu irmão, é de repente. Por isso que nós temos que perseverar. A palavra de Deus conta a história em Gênesis lá da vida de Jacó, que houve um momento em que ele teve um encontro com Deus lá em Peniel, em que ele passou a noite lutando com Deus ali, clamando por ser abençoado por Deus, literalmente. E ele disse para Deus: Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não tiro o pé daqui. E nós temos isso no coração: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser cheio de Ti, eu não vou descansar enquanto eu não experimentar tudo que o Senhor tem para mim. Eu não vou descansar enquanto o Senhor não derramar um grande mover de Deus na minha vida, na vida da igreja, na minha nação. O Senhor tem mais. Eu não vou descansar, eu não vou parar. Quando nós temos isso no coração, o de repente de Deus pode vir sobre nós. De repente a presença de Deus invade, de repente a presença de Deus se manifesta e o poder de Deus cai no lugar. De repente. Não sei você, mas eu quero viver esse de repente de Deus. Eu quero poder estar reunido no lugar e de repente Deus invadir e falar: agora já foi. Porque Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Amém? Mas Ele tem muito mais. Ele pode se manifestar de uma forma poderosamente sobrenatural, de uma forma tangível, das pessoas serem, como foi naquela casa, foram atraídas pela presença de Deus, pela manifestação do poder de Deus. É como se dissesse assim: olha, Deus está ali. No avamento do Pai de Gales, se você estudar a história, diz que as crianças falavam assim: você ficou sabendo o quê? Deus veio morar em Gales. Porque a presença de Deus era tão grande ali, geograficamente, as pessoas ao entrarem naquele lugar já sentiam a presença de Deus. Eu falei: Senhor, eu quero que a Tua presença, o manifestado da Tua presença, da Tua glória seja tão grande que as pessoas falam: ui, Deus está ali. Deus está ali. Que possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Um outro princípio que diz que ali todos foram cheios do Espírito Santo, ninguém ficou de fora. Atos capítulo 2 diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar. Deixa eu te falar, quando o Espírito Santo de Deus é derramado e nós estamos na reunião, ninguém fica de fora. Pode ser que uns deviam ser mais fervorosos que outros, tem aqueles mais intensos, tem às vezes aqueles que estão mais ali paradinhos, né? Mais mumificados. Mas deixa eu te falar, quando a presença de Deus vem, todos são cheios do Espírito. Tal é a importância de nós nos reunirmos juntos. Quando nós estamos juntos e o poder de Deus vem, todos são cheios do Espírito. Não há acepção, não há, o Espírito Santo de Deus não escolhe. Todos são cheios do Espírito. A história conta aqui também na Azusa que todos naquela casa foram cheios do Espírito Santo de Deus.
começaram a falar em línguas. Até a vizinha da frente foi tocada por Deus e começou a orar em línguas, porque a presença de Deus transcendeu ali, ó. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, todos somos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser. E quinto e último princípio que eu quero que tiremos aqui para nós é que o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado, sabe quando? Ali em Atos capítulo 2, diz ali no versículo 1, diz que é no dia de Pentecoste. Hoje a gente está acostumado até um pouco com esse termo, né? De ser pentecostal, de ser uma igreja, veio do movimento do pentecostal, mas na verdade o Pentecoste, o dia de Pentecoste já existia antes do Espírito Santo de Deus ser derramado, era uma festa. O Pentecoste era uma festa, onde os judeus do mundo inteiro iam para lá, para Jerusalém, para celebrar essa festa. E é interessante que Deus escolheu justamente o dia de Pentecoste para derramar poder, porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele derrama porque ele sabia que a partir dali, porque tinha judeus de todas as nações, aquele poder, aquela presença ia se espalhar. Pessoas, moradores de todas as regiões do mundo estavam ali e presenciaram aquele derramar do poder de Deus. Se você for ler a história, ali na rua Azusa, Deus derramou ali algo poderoso, porque naquele movimento tinham ex-escravos, tinham americanos, tinham mexicanos, tinha várias nacionalidades ali, e por causa disso, o evangelho se espalhou para todo lado. Foi missionário para o México, foi missionário para a América do Sul, foi missionário para a Inglaterra, foi para todo lado, porque foi estratégico para Deus. Falei, não, aqui eu tenho americano que eu mando para a Inglaterra que sabe falar inglês, aqui tem mexicanos que vai ali para a Espanha, que vai ali que vai para o México, que vai para a América Latina. Para quê? Para espalhar esse poder de Deus. Tanto que esse mover de Deus foi tão poderoso, porque hoje, se você vai ter esses dados aí, né? Quase 700 milhões de evangélicos que existem no mundo, 600 milhões é originado desse poder, desse mover de Deus. Porque Deus foi estratégico num lugar específico. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós aqui no Porto, em Portugal, nós somos estratégicos. Porque, principalmente no verão, eu falo, Deus, você pode derramar o teu poder aqui no verão. Não sei se Deus vai fazer isso, porque a Europa inteira vem para cá. Você pega francês, inglês, alemão, vai tudo para cá. Agora imagina o que é, às vezes, no momento onde todas as nações da Europa vêm para Portugal, e o poder de Deus ser derramado, e todos os portugueses serem cheios do Espírito, os franceses que estiverem aqui com as suas caravanas, que os franceses vêm tudo de caravana, de autocaravana, espanhóis, alemães, serem tocados pelo poder de Deus aqui, e depois voltar para suas nações. Deixa eu te falar, Portugal é uma porta de entrada para um grande mover de Deus para a Europa inteira. Nós temos uma posição estratégica para Deus, para espalharmos o mover de Deus nessa nação. Por isso, deixa eu te falar, eu creio. E se você for pesquisar, existem profecias de Deus de que Portugal viverá um grande mover de Deus como esse, e será a porta de entrada desse mover de Deus para a Europa inteira. E esse clamor, esse desespero, esse anseio tem se gerado em vários corações, em várias igrejas, em vários pastores falando, Deus tem algo mais para nós. E não foi diferente nas histórias. William Seymour ouviu uma mensagem e ele falou, não, Deus tem algo mais. Emma Hoppertz cria que um grande mover de Deus ia vir sobre o país de Gales e começou a orar por isso. Deus começa a tocar em corações de homens de Deus, de mulheres de Deus, para começar a orar e a buscar por isso. Eu creio que nesses dias Deus tem nos levado a compartilhar com isso, para que esse clamor, esse anseio, esse desejo venha ser gerado no nosso coração. Falar, Deus, o Senhor tem mais para nós. O Senhor vai nos usar, o Senhor vai usar a nossa nação. Nós vamos ver um grande mover de Deus na nossa cidade, na nossa nação, de vermos milhares de pessoas serem salvas através de nós, as igrejas começarem a se encher da presença de Deus, e vemos milhares de pessoas serem tocadas, alcançadas, salvas, e outras nações que estiverem aqui serem incendiadas pelo poder de Deus através de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu não sei se eu estou conseguindo poder tocar o teu coração de alguma maneira, de poder gerar esse desespero e falar, Deus, o Senhor tem mais.
Senhor tem um grande mover de Deus que o Senhor vai fazer através de nós. E sempre começa com homens e mulheres de Deus que estejam dispostos a buscar, a orar. Eu não sei se, até mesmo porque William Seymour era um pastor o tempo inteiro e conseguia orar 5, 7 horas por dia. A gente não consegue fazer isso. Mas quanto tempo você consegue gastar na presença de Deus para você buscar, de orar todos os dias e falar assim: Espírito Santo de Deus, enche-me de Ti. Espírito Santo de Deus, derrama da Tua presença sobre a minha vida, sobre a minha cidade, sobre a minha nação. Quanto tempo você gasta desse tempo de oração? Hoje parece que as pessoas se satisfazem em orar 5 minutos e já está. Vai lá fazer o devocional, olha, lê um versículo bíblico, faz uma oração, coloca diante de Deus, olhou para o relógio, 5 minutos passou, tá bom. Não, é o ser constante. Fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu quero mais de Ti, eu quero ser cheio de Ti. Começou a entender? Sabe, eu quero te encorajar, você nesses dias, a ter os seus tempos a sós com Deus de busca, de falar: Espírito Santo de Deus, enche-me de Ti. Espírito Santo de Deus, gera no meu coração esse anseio de crer que o Senhor tem mais para nós, o Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para a vida da minha família, o Senhor tem mais para nós como igreja, o Senhor tem mais para a nossa nação. Um grande mover de Deus virá sobre nós e será resultado de corações incendiados buscando pela presença de Deus, buscando pela glória de Deus, buscando ser cheio, transbordante e batizados com o Espírito Santo de Deus. Começou a entender? Queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora e nós vamos orar. E o desejo do meu coração é que possa ser gerado no seu coração esse desejo: Senhor, eu preciso ser cheio do Teu Espírito.